A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo abençoado, irmãos. Hoje mais uma aula, a lição 2 da nossa classe de jovens. Está aqui, irmão, o nosso livro de apoio, também com a nossa revista Livro de Apoio, com a nossa lição do professor. E hoje a lição 2 tem por tema a falácia do materialismo histórico, irmãos, tá? A lição 2, ela vai nos apresentar os fundamentos do materialismo histórico, vai explicar a visão bíblica da história do ser humano e vai nos conscientizar a respeito das consequências práticas e espirituais dessa teoria. Vamos lá, lição 2, a falácia do materialismo histórico. Não deixa IBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão, pela meu irmão, estamos agora com um trimestre muito bom para jovens, hein? Entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus, irmãos. Uma lição muito boa, um trimestre muito rico em conhecimento, também em conteúdo. E aqui em nosso canal, claro, né? Canal da EBD, aqui se acha materiais por excelência, aulas em vídeo explicativo, né, aulas extras na EBD Podcast e também uma aula dinâmica com banners visuais, com comentários profundos da lição. Então esse é o lugar. EBD Mancibisídios, o canal da EBD, irmão. E você, professor e aluno, que é material por excelência, que é algo mais profundo, então aqui embaixo aqui do vídeo aqui, ó, tem o nosso link para a nossa plataforma, a assinatura, plataforma EBD Mancibisídios Premium. Lá tem o quê? Materiais profundos, material explicativo, banners visuais, subsídio que vão te auxiliar na tua aula. Vamos lá agora. A lição 2, a falácia do materialismo histórico. A lição 2 mantém assim por texto principal: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, segundo as Coríntios 10, versículo 5. Professor, anote isso aqui, olha só. O texto principal, o apóstolo Paulo, em sua defesa do apostolado perante a igreja em Corinto, ele utiliza uma linguagem carregada de simbolismo militar para descrever a natureza da guerra apologética e espiritual. O termo central nessa passagem é noema, né, que se refere ao entendimento, à mente, aos pensamentos. Paulo argumenta que a verdadeira batalha não ocorre no plano físico, mas na estrutura das ideias que moldam a alma humana. A altivez, né, o ipsoma no grego, mencionada representa toda a construção intelectual, filosófica ou ideológica que se ergue orgulhosamente contra Deus e seu conhecimento, tentando estabelecer uma autonomia humana absoluta. Submeter todo o entendimento ao senhorio de Cristo exige a desconstrução do sistema de pensamento que exclui o Criador, reconhecendo que a verdade não é uma construção material variável, mas é a revelação de uma pessoa e de sua soberania sobre a realidade. Se eu fosse resumir a lição 2, eu colocaria assim, olha só, ela como resumo: a resposta bíblica ao dilema da humanidade não reside em revoluções ideológicas externas ou na alteração forçada da estrutura de poder por meio de conflito. A transformação social autêntica, conforme a palavra de Deus, é fruto da metanoia, a renovação radical da mente operada pelo Espírito Santo, e da aplicação da graça divina no interior do homem. Enquanto o materialismo propõe uma mudança de fora para dentro, através do choque social e da violência, o cristianismo proclama que somente a regeneração, mudança de dentro para fora, pode produzir uma justiça verdadeira, fundamentada na fidelidade do Evangelho e no amor sacrificial ao próximo. Irmãos, aqui em nossa lição, aqui na introdução diz assim, olha só: nesta lição estudaremos a respeito de uma teoria muito influente do mundo moderno, o materialismo histórico, proposto por Karl Marx e Friedrich Engels,
Provavelmente você já ouviu falar dessa ideia, que busca interpretar toda a história da humanidade com base nas relações materiais, principalmente as econômicas e de produção, e nos conflitos entre classes sociais. Neste caso, a história é, antes de tudo, a história da produção material, ou seja, a história das formas como os seres humanos produzem para satisfazer suas necessidades. Essa visão entra em conflito com a fé cristã porque exclui qualquer referência à dimensão espiritual, à revelação divina ou à providência de Deus, e defende que são estruturas econômicas que moldam a sociedade e comportamento humano, irmãos. Olha aqui, irmãos, introdução. A origem de uma falsa lente. Olha aqui, o contexto. O materialismo histórico foi proposto no século XIX por Karl Marx e Friedrich Engels. Para quê? Com a premissa: tentar explicar toda a história da humanidade se baseando unicamente nas relações materiais, na economia e conflito entre classes. Eles não envolvem Deus em nada. Aqui embaixo, grande perigo. Essa visão exclui totalmente a dimensão espiritual, a revelação divina e a providência de Deus, reduzindo o ser humano a um mero produto do seu ambiente econômico, irmão. Ou seja, exclui Deus de tudo de nossa vida. O ser humano não é só matéria, não. Tá? Nessa visão aqui, o homem é só matéria, mas biblicamente nós somos corpo, nós somos alma e também espírito. Nós estamos dependentes de Deus. Está aqui. Qual o perigo? Exclui totalmente a dimensão espiritual. Exclui a nossa relação com Deus, irmãos. O homem, o ser humano, tem que ter com Deus um relacionamento. Tem que ter com Deus uma comunhão, uma convivência, porque o nosso lar é o céu. Nós estamos do céu. Então esse é o foco: distorcer toda uma verdade bíblica, distorcer toda uma visão teológica, distorcer toda a visão, cristocêntrica, uma visão espiritual, uma visão doutrinária bíblica. Isso é perigoso demais. Não podemos abraçar ideias marxistas, tá? Não podemos abraçar ideias que são contrárias às verdades bíblicas. Tem muito cristão que abraça isso aqui, irmão. Mas isso aqui é uma falsa lente, é uma falsa visão. Irmãos, aqui no tópico 1 desse por tema: os fundamentos do materialismo histórico. Aqui no livro de apoio, tem aqui algo que fala assim, aqui, ó. Para entendermos corretamente o que é materialismo histórico, não basta olharmos apenas para algumas frases soltas de Marx ou de Engels. É preciso observarmos o conjunto das suas ideias ao longo do tempo. Olha só. Então não é somente olhar algumas frases de livros, não, tá? Mas toda aquela formulação da ideia, tá ok? Olha só aqui, a lição, ó. Classe, primeira parte, ó. A luta de classes. No centro da teoria marxista está a ideia de que a história é essencialmente a história da luta entre classes, entre opressores e oprimidos. Segundo essa visão, a estrutura social, política e cultural existe para manter a dominação de uma classe sobre outra. Olha aqui, olha só. O que supostamente justifica a necessidade de uma revolução que inverte essa posição. A história, portanto, seria apenas um ciclo de conflitos materiais. A cosmovisão cristã, porém, enxerga a história sob outra ótica. O ser humano, criado por Deus, caiu pelo pecado e necessita de redenção por meio de Cristo. A luta real não é entre classes sociais ou entre carne e sangue, mas espiritualmente falando, sabemos que a luta é entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas. O tópico 1, irmãos, tem, por tema, fundamentos falhos, que nos mostram o que é esse materialismo histórico. Olha só, analisando e desconstruindo os pilares da teoria secular à luz da verdade inabalável da Bíblia Sagrada. Primeira coisa, ó, o bloco 1, que eles falam que a luta de classes, é uma falsa lente do ódio social. Eles promovem uma guerra entre classes.
Eles criam um caos para trazer a resposta. Olha aqui, o bloco 2, o fator econômico, a economia como Deus, né? O bloco 1 ainda, né? A luta como classe, bloco 3, a promessa de paraíso terrestre, a utopia sem Cristo está aqui. Então o tópico 1 nos mostra alguns blocos que vão tentar distorcer, né, o que é a verdade bíblica, mas de acordo com a nossa fé, com a luz da palavra de Deus, temos para isso aqui uma resposta. Olha aqui, olha só. Aqui no próximo aqui visual, no tópico 1, parte 1, a luta das classes versus a luta espiritual. Primeira coisa, a mentira secular. A história é impulsionada unicamente pelo ódio, pelo conflito contínuo entre o opressor e o oprimido. A solução é proposta a revolução de classe, ou seja, eles criam caos. Eles impulsionam o caos, essa visão de Marx, né? Essa visão do materialismo histórico, eles impulsionam o caos para depois trazer a solução. Tá? Fica vendo isso aqui. Mas de acordo com a palavra de Deus, verdade bíblica, a nossa verdadeira guerra não é contra carne e sangue, contra classes. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá? Aqui o foco exclusivo da matéria cega a humanidade para a verdadeira luz espiritual do mal. O nosso foco não é guerra entre classes. A nossa guerra não é entre classes, entre pessoas. A nossa guerra é espiritual, meu irmão. E isso aqui ele gera um caos social, sabe? Distorção de ideias, de visões, de propósito. Mas o crente que anda na palavra de Deus, que é alinhado na palavra de Deus, ele não vai deixar se levar por essa distorção espiritual, distorção de visão, porque o nosso foco é a Bíblia. O nosso foco é pela palavra. Na lição fala assim, parte 2, tópico 1, o materialismo dialético, né? Esse materialismo aqui, ele propõe que todas as mudanças sociais ocorrem como resultado de contradições internas no sistema material, sem qualquer interferência externa ou divina, ou seja, tudo que envolve esse materialismo dialético aqui, eles estão impondo que a mudança social vão ocorrer sem nenhuma intervenção de Deus. Tudo depende do homem. Essa teoria aqui nega a possibilidade da intervenção divina e a realidade de princípios morais imutáveis, substituindo-os por um relativismo histórico que legitima qualquer ação em nome da revolução social. Para nós cristãos, isso é inaceitável, pois a história é dirigida por Deus soberano, que estabelece limites morais e julga as nações humanas com justiça. Tudo depende de Deus, da sua justiça, tá? A dialética marxista, focada no materialismo, necessidade de uma intervenção divina é, portanto, incompatível com a doutrina bíblica da providência, a qual prega que Deus dirige a história segundo os seus propósitos e sustenta todas as coisas. Saiba que nada foge do controle do Senhor. Por quê? Olha só aqui, ó. No visual. Olha aqui, irmãos, no visual. O fator econômico como motor da história. Economia, moral, religião, ideologia, sociedade. Isso aqui é um ciclo que deve ser quebrado com a resposta divina. Aqui no ciclo da economia, da moral com a religião, ideologia, sociedade, o homem é o produto daqui do sistema. Tudo depende da ação humana, não da ação de Deus. Entendeu? Eles não colocam Deus em nada, na economia, na religião, não. Tudo depende da ação do homem. Mas a resposta divina vem para poder quebrar o ciclo. Olha aqui. Valores morais e fé não são invenções econômicas, tá? Eles pregam isso, que os valores morais e a fé são invenções da economia humana, mas são leis dadas por Deus. Deus é o autor da moralidade. O homem
é um ser criado com propósito, transcendental, e não uma mera engrenagem de produção material. Tá aqui, o homem é uma engrenagem. Entendeu? Na economia, na religião, sociedade, tudo é o homem. Deus não tem nada para essa visão aqui. Tá? Para essa visão marxista aqui. Entendeu? Mas quando Deus intervém com uma resposta divina, vai quebrar o ciclo. Então nós não podemos deixar que os nossos jovens, que os nossos pais, mães, filhos, irmãos, quem seja, venham deixar-se se envolver, se influenciar por essa ideologia, que o homem é o centro de tudo. Não, Deus é o centro. Deus é o centro de toda a história humana. O homem, ele não é somente para o sistema de produto, não. O homem, ele é para poder ser por Deus usado. Entendeu? Mas agora, quando tudo gira em torno do homem, sem Deus, vira bagunça. Essa é a visão. Eles querem quebrar a Bíblia Sagrada. Eles querem mudar a Escritura para quê? Para poder encaixar o homem como sendo o centro de tudo. Olha aqui, irmãos, tópico 1 para 3. Visão ateísta, diz assim na revista. O materialismo histórico parte de uma base ateísta declarada por Marx, que dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, é uma ilusão criada para manter os poderes subjugados e satisfeitos com sua condição. Assim, Deus é retratado como uma invenção humana e a fé cristã é vista como um obstáculo ao progresso social. Então, outro dia eu vi um vídeo aqui no YouTube de um teólogo, né, renomado, não sei quem ele é, mas ele diz que é renomado, aonde ele tenta quebrar, tenta mudar toda a visão bíblica. Ele diz que o Pentateuco é uma fábula, que histórias da Torre de Babel, da criação, povo do Egito, de Abraão, Moisés, patriarcal, são fábulas, não são reais. Que depois não sei aonde, lá nos canais encontraram o livro lá e modificaram para poder encaixar. Irmãos, cuidado! Cuidado! Eles querem distorcer a pastores marxistas, a cristãos marxistas, a teólogos marxistas, que distorcem a Bíblia Sagrada com teologias falsas, com falácias mentirosas, com falácias humanas, para distorcer toda uma verdade bíblica. Olha isso aqui. A vã promessa de um paraíso terrestre. Utopia humano. A ideologia promete uma sociedade perfeita, sem classe, sem injustiça, construída pelas mãos do homem. Resultado da história, tirania e colapso. Isso aqui é o que eles prometem. Uma utopia para a raça humana. Mas o resultado não é bom. A visão bíblica qual? É a esperança cristã. A Bíblia ensina que a perfeição e a verdadeira justiça só serão estabelecidas com a consumação do reino de Deus e a segunda vinda de Cristo. Revoluções humanas que ignoram o pecado original apenas trocam de tiranos. Só Jesus transforma o mundo. A revolução é uma troca de poderes de homem. Mas com Jesus Cristo, a transformação é verdadeira. Com Jesus Cristo, a mudança é real. O que eles querem é utopia, uma visão disso aqui, né? Causar o caos entre classes para depois gerar uma nova sociedade. Resultado é um caos, tirania total, é um colapso, irmão. Isso não dá certo. A nossa verdadeira paz. O mundo vai estar em paz plenamente quando Jesus Cristo reinar no milênio. Quando tudo se consumar, meu irmão, para a glória de nosso Deus. O tópico 2 da revista, irmãos, vai falar sobre o quê? A visão bíblica da história do ser humano, né? Ou seja, abandonando os alicerces rachados do materialismo, passamos a enxergar a realidade através da ótica inabalável do Criador. A cosmovisão cristã baseia-se em 3 realidades supremas: criação,
queda e redenção. Olha aqui, né? Aqui no 2, parte 1, tem por tema aqui, né? Soberania de Deus, na revista. Olha só. A narrativa bíblica afirma aqui com clareza que Deus é soberano sobre todas as nações, povos e tempos. Olha aqui no banner. Deus é o verdadeiro Senhor da história. Por quê? Primeiro, Deus com sua soberania. A história não é um acaso cósmico, nem resultado cego da economia. Ela tem direção e propósito. A história humana tem direção e propósito divino. Deus desde o início foi soberano, irmão. E ainda é soberano. 2. Atos nos mostra que Deus estabeleceu os tempos previamente ordenados e os limites da habitação humana. Foi Deus. Tudo depende de Deus. Tudo. Daniel 2:21. Deus muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ou seja, opondo-se ao determinado materialista, o cristão descansa sabendo que o desenrolar da história está nas mãos do Criador, caminhando para a vitória final de Cristo Jesus. Aqui, irmão, toda a história tem traçada por Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tá? Então, desde o início da história humana, Deus sempre está trabalhando. Nada depende das mãos do homem, depende de Deus. A visão bíblica da história do ser humano. Tá? Então, Deus, ele é soberano. Aqui na revista fala assim, parte 2:2. Dignidade e livre-arbítrio. Segundo Gênesis 1, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso lhe confere dignidade, responsabilidade, moral e capacidade de escolha, livre-arbítrio. Cada pessoa possui valor intrínseco, independentemente da sua posição econômica ou social. O livre-arbítrio é parte dessa dignidade e permite que o homem escolha entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra ele. Olha aqui no visual, dignidade, imago Dei, nem imagem de Deus, no grego, no latim, perdão, e livre-arbítrio. Gênesis 1, o homem foi criado à imagem de Deus, né, imago Dei, com um valor intrínseco que é qual? Diferente do materialismo que trata o homem como uma mera peça descartável da engrenagem social, a Bíblia confere valor absoluto e negociável a cada indivíduo, sendo rico ou pobre. Não há classes para Deus, não, irmão. Todos temos um valor para Deus que é inegociável. Tá? A nossa responsabilidade moral é qual? Dotado de livre-arbítrio, o homem não é refém do seu contexto econômico, mas é um agente moral responsável perante Deus pelas suas escolhas. Está aqui. Tá? Então nós temos dignidade, somos a imagem de Deus e temos livre-arbítrio. Para quê? Porque Deus nos confere um valor que é inegociável, um valor que é absoluto. Para quê? Porque nós somos a sua imagem. Para essa visão materialista, né, histórica, o homem é somente um objeto da engrenagem. Entendeu? Aonde os maiores, os mais abastados, os mais ricos vão usar os mais pobres como escada para subir. A pobreza, na visão marxista, é só uma escada. É só uma... É que fala Jesus Cristo? Uma moeda de valor, de troca. Quanto mais pobre a sociedade, melhor para o marxismo. Entendeu? Para poder os mais abastados, mais crescer sobre a pobreza. Essa é a visão. Mas para Deus, rico ou pobre tem um valor inegociável. Na lição, tópico 2, assim, parte 3, solidariedade cristã. A resposta bíblica à injustiça não é uma luta armada, nem revolução violenta, mas é o amor ao próximo, a compaixão e a justiça segundo os padrões do reino de Deus. Jesus ensinou que devemos amar até os inimigos,
e que o maior é aquele que serve. A igreja primitiva vivia a solidariedade cristã de forma prática, compartilhando o recurso e cuidados citados, sem depender da imposição estatal ou de alguma ideologia. Essa solidariedade nasce como resultado da regeneração do novo nascimento e não de estruturas sociais diferentes da ideologia que tentam impor a igualdade por meio da coerção. O Evangelho transforma corações para agir com generosidade e justiça. A justiça bíblica é o fruto da graça e não da luta de classes. Ela busca reconciliação, não revanche. O mundo precisa ver o amor de Deus em ação através de nós, que a nossa justiça venha do coração, é generado, transformado pelo Espírito Santo e não por imposição ideológica. Olha aqui no visual, meu irmão, a verdadeira raiz, né? Ela é qual? O problema humano tem uma raiz. Tá aqui, ó só. Raiz é qual? É o pecado. E a solução dessa raiz é a redenção em Cristo. Diagnóstico falso, né? O materialismo culpa o sistema estrutural e as classes sociais por todo o mal do mundo. Eles culpam. Solução: sem arrependimento e novo nascimento, nenhuma mudança de sistema político conseguirá curar a maldade humana. A cura exige cruz. Diagnóstico bíblico: o problema do mundo é interno. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Está aqui no visual que, nessa visão materialista, eles culpam o sistema estrutural, né? As classes sociais, pobreza e riqueza, pelo mal que há no mundo. Mas na Bíblia Sagrada o problema do mundo é o pecado. Não é classe social. É o que é no coração do homem, porque ele é enganoso. A solução ainda é Jesus Cristo. Sem arrependimento e novo nascimento, nenhuma mudança de sistema político conseguirá curar a maldade humana. A cura exige cruz. O pecado é a raiz. Solução é a redenção em Cristo Jesus. Tá? É somente por Jesus de Nazaré que os problemas estruturais do mundo serão resolvidos. Não é com guerra política, não é com politicagem social, não. É somente por Jesus Cristo. Jesus é a cura para o mal que há no mundo. Ele é a cura para o mal que há no mundo sistêmico, é Jesus de Nazaré. Amém? O tópico 3 tem por tema as consequências práticas espiritual dessa teoria. Tá aqui, olha só. Materialismo se opõe à moralidade, se opõe à fé, se opõe à igreja. Uma ideia nunca é apenas uma ideia, ela produz frutos. Quando uma sociedade ou a igreja abraça o materialismo histórico, os alicerces morais desmoronam rapidamente, levando à negação do próprio Deus. Quando eu abraço a visão materialista histórica, a visão marxista, a igreja, a fé, o meu moral começa a cair, porque eu passo a negar o próprio Deus. Irmãos, aqui fala assim, aqui no 3.1 fala assim: perseguição religiosa. A história moderna oferece inúmeros exemplos dos perigos do materialismo histórico, quando aplicado ao governo. Em países onde o marxismo virou governo, a fé cristã foi tratada como inimiga do Estado. Nesses locais, igrejas foram fechadas, líderes foram presos ou mortos e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Olha aqui. Olha o perigo de um país, de uma nação. Não deixe de cair, por favor. Isso aqui é sério, tá? Compartilhe, curta, comente, porque isso aqui não pode cair aqui no YouTube. Olha só. Aonde os regimes foram com visão marxista, conseguiu lá fixar essa visão, foi ruim para a igreja. Por quê? Porque igrejas foram fechadas, foram presos líderes,
foram mortos líderes e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Esses regimes tratam a fé cristã como uma ameaça ao Estado, justamente porque ela prega uma autoridade superior à ideologia do partido. O cristão que se recusa a adorar o Estado, a abraçar o ateísmo oficial, torna-se alvo de perseguição. O testemunho da igreja em meio a esse sofrimento, no entanto, continua sendo um dos maiores sinais do poder e da verdade do Evangelho. Aonde o país, aonde a nação que abraça essa visão aqui, automaticamente o povo é obrigado a adorar o Estado como Senhor das suas vidas. Mas o crente que é crente não vai cair nessa falácia. Em nome de Jesus, o nosso país não vai cair nessa armadilha. Amém? Irmãos, olha aqui o visual. O colapso ateísta, o ateísmo e ativismo moral. A negação de Deus. O materialismo histórico exige o ateísmo metodológico, ou seja, exclui-se o Criador para exaltar a criatura, transformando o homem na medida de todas as coisas, ou seja, Deus excluído. Tudo agora é o homem. Lembra lá da engrenagem, do ciclo? Lembra, né? Ou seja, é uma relativação da moral. Se Deus não existe, não há verdade absoluta. A moralidade passa a ser descartável. Os fins justificam os meios, permitindo atrocidades, mentiras, perseguições em nome da revolução. Meu Deus. E isso leva uma nação ao caos. Se eu arranco Deus, se eu retiro Deus da família, Deus das escolas, Deus do coração do homem, vai causar nessa pessoa, na sociedade, na família, na nação, um colapso moral. Porque onde Deus não está, onde Deus é retirado, automaticamente vem um colapso. Esse é o propósito, esse é o ideal dessa visão, sabe? Desse materialismo histórico. Trazer para a sociedade um ateísmo metodológico. Eu creio em Deus, mas não creio. Trazer uma falsa sensação de religião onde o Estado é adorado, onde o Estado é cultuado, onde o Estado é servido, irmãos. Por favor, não deixe o vídeo cair. Eu dependo de você. Essa aula aqui, ela está indo de encontro, em colapso com algumas visões que são contrárias à palavra de Deus. Então, se o Estado é adorado, se o Estado é cultuado, automaticamente Deus é excluído. Essa é a visão marxista, de colocar o Estado no centro da adoração, do culto, aonde a Escritura é anulada, é relativizada, e o Estado é o Deus daquela sociedade, irmãos. Olha o perigo, irmão. Isso é muito sério. Aqui no tópico 3, assim, parte 3, o testemunho da igreja. O mundo está em crise, mas a igreja continua sendo o sal da terra e luz do mundo. Em contraste com o sistema que falharam, a igreja permanece como um farol em meio à escuridão. Mesmo perseguida, ela continua firme, proclamando a verdade e vivendo a fé com coragem. O poder da igreja não está nas armas humanas, nem no domínio político, mas na cruz de Cristo que salva, transforma e liberta. Olha aqui, o perigo para a fé e a missão da igreja. Olha o perigo, irmãos. Ideologia social, ateísmo, luta de classe. Olha só, é uma infiltração sutil. O grande perigo moderno é a infiltração da ideologia marxista disfarçada de quê? Justiça social, dentro da igreja, sabe? Tudo é social, é para ajudar os mais pobres, bom, tudo bem, nada contra. Mas quando vem infiltrado da ideologia, é perigoso. O desvio do foco, o risco de abandonar a pregação da salvação eterna, que é a cruz de Cristo, para poder focar exclusivamente em militância política e reformas temporais.
Ó o perigo, eu arranco o evangelho do altar e só foco em militância política. A verdadeira missão, a igreja é chamada para pregar o evangelho, que transforma o coração do homem, pois corações transformados por Cristo geram verdadeira justiça social bíblica. Tá aqui, tá? Tá aqui a maneira, a sutileza, vem disfarçado, né, de justiça social, ajudar os mais pobres, os mais bastardos, irmão. Tem uma teologia aí perigosa, tá? Uma teologia aí sorrateira, que vem devagarzinho mudando verdade centrada na palavra de Deus. Não podemos cair nessas falácias. Não podemos deixar que falácias do materialismo histórico venham dominar as nossas igrejas, nossos altares, nem nossa mente e coração. Não podemos permitir isso. A palavra de Deus, ela vem poder quebrar toda a falácia do inimigo. Tudo que parece bonitinho, mas é perigoso. Sai fora disso. Você não é marxista, você não é militante, você é servo de Jesus de Nazaré. Você não é militante, você é cristão. Na escola você é cristão, trabalho você é cristão, no lar você é cristão, você é cristão. Não deixe que a militância, que ideologias contrárias à palavra de Deus mude o teu entendimento à luz das escrituras sagradas. Conclusão. Aprendemos que o materialismo histórico reduz erroneamente a realidade às questões materiais e conflitos humanos, negando a existência e a ação de Deus, bem como a existência de valores eternos. A fé cristã, por outro lado, reafirma que o Senhor governa todas as coisas e orienta o curso da história. Dessa forma, somos chamados a viver a verdadeira justiça e solidariedade na igreja como fruto do Espírito do Evangelho, mantendo vigilância e fidelidade à palavra de Deus, independentemente das teorias materialistas humanas. Está aqui no visual, irmão. Ó. Conclusão. A rocha inabalável, a falácia. O materialismo reduz o homem à matéria, nega Deus soberano e oferece uma falsa utopia. Tá? O caminho do cristão, a verdade. Deus governa a história. O homem tem valor eterno, imagem de Deus. O problema é o pecado, a solução é Cristo. A prática, devemos lutar por justiça, mas com as armas do Espírito, que é o amor, a verdade e a compaixão. Não com ódio de classes. Você, professor, ensine com firmeza e amor. Mantenha os olhos dos seus jovens na eternidade, na mente cativa a palavra de Deus, irmãos. Amém? Lição 3, que vem aí semana que vem. A falácia do relativismo ético-moral, irmãos. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal, compartilhe a aula, curta o vídeo. E até a lição 3, a falácia do relativismo ético-moral. Deus te abençoe!